Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje para trazer para vocês mais uma videoaula que vai ao ar pela nossa página do Facebook e também pelo canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. E na aula de hoje estou trazendo para vocês um assunto bastante interessante que eu fiquei bastante surpresa quando eu conheci esse assunto e da forma como ele é abordado, que eu resolvi fazer uma videoaula para explicar para vocês o que acontece no nosso cérebro quando nós oramos, quando nós fazemos uma oração. É muito interessante que a oração ela é uma prática que já vem assim há milhares de anos acompanhando a humanidade, né? A humanidade foi se desenvolvendo e ao longo do seu desenvolvimento, de toda a sua trajetória evolutiva, a prática das orações, a prática devocional também foi evoluindo com a humanidade, né, com as pessoas. A gente percebe que lá nos primórdios, né, quando começaram a evolução, né, humana, os seres humanos eles tinham as suas práticas devocionais muito rudimentares, né? Eles adoravam o fogo, eles adoravam a lua, a chuva, né, e tudo mais, e era uma forma, né, deles reverenciarem algo, né, algo ou alguma coisa superior a eles, né, que eles não entendiam. E essa prática, ela é uma prática que acompanha a humanidade já há milhares de anos. E o interessante é que foram feitas algumas pesquisas, né, recentemente, para poder perceber, né, qual é o mecanismo, o que acontece quando uma pessoa está orando, né? Não importa a oração, tá, gente? Pode ser qualquer oração, pode ser de qualquer filosofia, pode ser de qualquer religião. A questão aí não é a oração A ou a oração B. A questão aí é a prática, é a maneira como a pessoa se predispõe a fazer a sua prática devocional. É essa questão que foi levada em conta e que os pesquisadores começaram a observar. Porque muita gente sabe, né, dos poderes da oração, muita gente até relata inúmeros milagres que acontecem quando existe a prática de orações, né? Inclusive tem pessoas que se juntam para orar, isso é muito legal, muito importante. Mas, na final de contas, o que acontece, né, com a pessoa de tão mágico, né, a ponto dos cientistas, dos pesquisadores desenvolverem experimentos para ver o que é, né, a oração. E eles chegaram a uma conclusão de que quando a pessoa está orando, né, quando ela se propõe a fazer uma prática devocional, todo o organismo da pessoa, ele entra num estado diferente, tá? Todas as enzimas, todas as químicas do corpo, os hormônios, todas as substâncias que compõem o corpo humano, elas se comportam de uma maneira diferente quando a pessoa está fazendo uma oração. E aí, essa diferença, né, que ocorre dentro do corpo humano, de uma pessoa que está orando e de uma pessoa que não está orando, começou a intrigar os pesquisadores. Então foram feitas várias pesquisas e eles constataram que quando a pessoa está orando, a primeira modificação assim mais visível, né, que eles puderam perceber, foi a movimentação elétrica dentro do cérebro. Então eles fizeram um experimento onde eles colocaram, né, uns eletrodos na cabeça das pessoas que estavam dispostas a participarem desse experimento e elas ficaram com aqueles eletrodos no cérebro, né, foi feito até elas passaram por ressonância, né? O exame ele constituía mais ou menos dessa parte, né? Bastante científica para poder observar
o que estava ocorrendo. Então, elas foram submetidas a esse exame, né, esses testes, e elas estavam orando. Então, eles puderam observar que quando a pessoa está em oração, existem algumas partes do cérebro que ficam mais ativas do que outras. E eles observaram que o lobo frontal, né, quando a pessoa está orando, é a parte do cérebro que fica com uma atividade muito mais acentuada do que no dia a dia normal, quando a pessoa não está orando, né? Porque o cérebro, todas as partes do cérebro estão ativas no nosso estado de vigília, né? Todas elas ativas plenamente. Porém, quando a pessoa está orando, a parte do lobo frontal, ela fica mais ativada. E essa parte, ela acaba acionando a produção de certos hormônios, de certas substâncias, que ao caírem na corrente sanguínea, fortalecem e aumentam o sistema imunológico. Olha que interessante, gente. Então vocês vejam, né? A pessoa que ora, ela tem uma predisposição melhor para manter a sua saúde. Então é uma questão de química orgânica, né? Uma questão de química corporal. Porque quando nós estamos em oração, como eu falei no começo do áudio, não importa a oração, o importante é o estado receptivo, né? O estado devocional que você está se propondo a fazer a sua prática. Então, não importa se você está rezando para Deus, se você está rezando para Nossa Senhora, se você está rezando para o anjo da guarda, para um mestre ascensionado, não importa. O que importa é a sua predisposição de fazer essa oração e de fazer esse contato com este ser que você é devoto, tá? Essa é a questão. Então, quando você tem essa postura, a sua química corporal, ela se modifica. E essa modificação faz com que muitas enzimas, substâncias e hormônios entrem em atividade de uma forma diferente do que quando você não está orando, e isso acaba trazendo um benefício muito grande para a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Então, os benefícios da oração são enormes. E isso é comprovado cientificamente, né? Não é uma questão de pessoas assim que estão falando por quererem reforçar essa prática. Não é isso, né? Não é nenhuma pessoa ligada a nenhuma crença que está falando isso. São pessoas voltadas para a ciência. Então a ciência, ela só aceita aquilo que há comprovação. Então foi feito esses exames, né, para poder, essas experiências, para poder mostrar para as pessoas e até tirar um pouco desse misticismo todo, né, mostrar que é algo concreto, real e científico, de que a oração realmente altera substâncias químicas dentro do nosso corpo, principalmente no nosso cérebro, trazendo benefícios concretos para a nossa saúde. Então, a prática devocional, independente de qual seja a sua prática, ela é duplamente benéfica. Além dela te colocar em contato com a divindade, além dela te colocar dentro de um processo de expansão de consciência, ela também te favorece na sua manutenção e na sua regeneração da sua saúde física. Mental, emocional, espiritual também, mas mais concretamente na sua saúde física. E esses experimentos também comprovaram que existia uma redução do hormônio do estresse quando a pessoa está orando, porque a produção do hormônio que é produzido pelo lobo frontal, né, onde fortalece o sistema imunológico e tudo mais, que nós falamos no início, ele acaba inibindo a produção do hormônio do estresse. Então nós não conseguimos ter estresse e harmonia ao mesmo tempo. Ou a gente tem o estresse ou a gente tem a harmonia. Então quando a gente está com o hormônio da harmonia, né, do equilíbrio, da serenidade em alta, consequentemente o hormônio do estresse,
da ansiedade, do medo está em baixa. E isso, quando esses hormônios estão em baixa, nossa saúde fica melhor. O problema é quando nós temos o nosso hormônio da harmonia, da serenidade, da tranquilidade em baixa e os hormônios do estresse a todo vapor. Esse é o grande problema, porque ele acaba afetando vários órgãos, acaba aumentando a pressão arterial, acaba trazendo riscos de AVC, de infarto e várias outras doenças graves. Então a gente precisa perceber que a prática devocional, ela deve ser uma prática que nós devemos incorporar na nossa vida diária. Ela deve ser um hábito diário, né? E você não precisa ter, assim, horas e horas para poder fazer a sua prática devocional. Você pode ter um momento no começo do dia, né? Assim que você levanta, você pode ter um outro momento ao término do dia, quando você vai para o repouso, quando você vai dormir, mas você pode ter também pequenos momentos durante o dia. Você pode passar o dia fazendo pequenas orações. O seu cérebro vai estar em constante movimento, recebendo e produzindo essas substâncias que vão te favorecer muito na sua saúde. Tem pessoas que têm o hábito de fazer as suas atividades, né, quando são atividades manuais, tem por hábito estar mentalmente fazendo alguma oração. Eu conheço pessoas que rezam o Pai Nosso durante o dia todo. A pessoa está fazendo um trabalho manual, está lá na cozinha ou está lá no serviço, nos afazeres domésticos, por exemplo, e está recitando o Pai Nosso ou a Ave Maria mentalmente. E a gente percebe, né, no decorrer depois assim, de um certo período, a gente percebe que pessoas que têm esse comportamento têm uma resistência muito maior a situações que poderiam desestabilizar emocionalmente. Então a oração, ela mantém você dentro de um patamar energético que você não se abala tão facilmente com questões do dia a dia, questões emocionais, do que comparando com pessoas que não têm essa prática, que não têm esse hábito de fazer orações. Você pode fazer a oração que você tiver mais afinidade, não importa qual seja, não importa de que linha espiritual você seja. O que importa é que você esteja sempre conectado com essa sua linha, com essa sua prática, e durante o dia você possa fazer vários pequenos momentos se ligando nessa oração, nessa prática, tá? É muito interessante pessoas que às vezes estão no trânsito ou assim estão no metrô e tem lá o fone de ouvido, pode colocar um áudio, pode colocar uma oração, pode ir escutando uma oração, né? Até aprender decor, depois pode ir fazendo ela mentalmente. Você pode pegar uma frase que você gosta muito do Evangelho e você pode repetir essa frase, tá? Então o que acontece? Nós estamos colocando uma prática que vem agregar valor para a manutenção da nossa saúde, tá? E vale lembrar também que quem assistiu na semana passada a aula que eu comentei sobre a fé, vale lembrar também que quando nós fazemos essa prática devocional e ativamos essa fé que nós temos dentro de nós, os benefícios da prática da oração se tornam ainda maiores, tá? Como eu falei naquela aula, né? Quem não assistiu, aproveita e assiste. É uma videoaula chamada Você Tem Fé? Está lá na listagem dos vídeos. Dá um pulinho lá que você vai gostar muito. Então, quando a gente consegue fazer a nossa oração acionando essa chave da fé, os benefícios são muito maiores, né? Não adianta só repetir a frase ou só repetir uma oração. Se você conseguir fazer essa prática, né, repetindo a oração, repetindo a frase, porém consciente desse poder que você tem dentro de você, chamado fé, você vai ter resultados brilhantes. E isso não sou eu que estou falando, são experiências que foram feitas e
e resultados comprovados, né? Então, a prática devocional, a prática da oração, ela deve ser uma prática que você tem no seu dia a dia, como levantar de manhã, tomar banho, escovar dente, tomar café, almoçar, sabe? Tem que ser uma coisa que você coloca no seu dia a dia de uma forma natural. A oração, ela não é para você fazer no momento de desespero, muito pelo contrário. No momento de desespero é a oração que menos funciona, porque você está desesperado, né? Você está com medo, você está apavorado com a situação, você não vai ter energia suficiente para fazer a sua oração alcançar patamares mais elevados. Então você não vai conseguir. Então a oração é como se fosse um depósito de energia que a gente vai colocando todo dia, né? Como se fosse uma moedinha. Todo dia você está fazendo a sua prática, então você vai criando um capital cósmico, você vai criando um bônus, né, de energia, uma egrégora de energia que quando você estiver numa situação que você precise, você tem força para poder ancorar essa energia que você mesmo criou. Você mesmo criou com o seu hábito de fazer a oração. Então, gente, eu deixo vocês com essa reflexão, tá? Observem como que vocês se sentem antes de uma oração e depois de uma oração. Observem e deixa nos comentários. Comenta com a gente se você fez a prática, se você tem por hábito fazer a prática da oração, se você tem uma prática devocional, o que você sente quando você faz uma prática devocional. Deixa nos comentários, porque o seu comentário pode ser muito importante para esclarecer e para abrir a consciência de outras pessoas que também possam estar chegando nesse vídeo. Então, o seu comentário é sempre muito importante e muito bem-vindo também. Agradeço cada um de vocês pela sintonia e até a nossa próxima aula.